Nós estamos neste mês de novembro destacando, através das ministrações, um tema muito pertinente que tem feito o mundo inteiro refletir. Diante de tantos acontecimentos e sinais, a igreja mais do que nunca tem estado alerta, pensado, anunciado e proclamado, através das evidências do princípio do final de todas as coisas, através de sinais nos céus, através de sinais na terra, do esfriamento de muitos, também da decadência moral, o que Jesus falou principalmente no seu sermão escatológico, no livro de Mateus, capítulo 24. E o tema que nós temos conversado, refletido, meditado com os irmãos é que de fato as Escrituras demonstram que já é a última hora. Não temos dúvida para quem crê na palavra do Senhor, vendo as profecias se cumprirem. Eu não sei se os irmãos sabem, mas a Bíblia fala muito mais da segunda vinda do que falou, e tudo se cumpriu na primeira vinda de Jesus. E a palavra do Senhor vai dizendo que tudo se cumpriu, nada se falhou. E nós cremos nisso, que tudo se cumprirá. Diga para o teu irmão, porque a palavra de Deus é a verdade. Se alguém perguntar para você, mas por que você acha que estas profecias estão se cumprindo e hão de se cumprir? Porque você precisa dizer para ela, porque eu creio que a palavra de Deus é a verdade. Mas me dê mais um argumento. Por que você crê que é a última hora? Porque você acredita que Jesus está voltando? Que você acredita que os sinais que estão aí apontam para o princípio do final de todas as coisas? Você diz. Porque a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho para que se arrependa, filho do homem para que se arrependa. Porventura, tenha dito ele, não se fará? Duas explicações para quem realmente crê na palavra, porque a resposta para estas coisas, ela precisa ser baseada na palavra. É a base da nossa fé. E nesta noite, então, eu quero convidar os irmãos a abrir comigo na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18. É bem facinho de você achar lá no final do Novo Testamento. É o quinto livro do Novo Testamento, de trás para frente. Apocalipse, Judas, terceira João, segunda carta de João, primeira carta de João. Quantos estão comigo? Digam amém. Amém. Facinho. 1 João capítulo 2, versículo 18, diz assim: filhinhos, e já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Por que então podemos afirmar que já é a última hora?
Primeiramente, porque a palavra de Deus é a verdade. Em segundo lugar, porque Deus não é homem para que minta. Tudo que ele disse, a Bíblia diz em Isaías: o que eu disse eu farei e executarei. Eu zelo em cumprir a minha palavra. E mais uma vez está aqui Jesus dizendo: por que eu posso me certificar, pastor, que já é a última hora? Porque Jesus está confirmando este recado para mim e para você. Ele está dizendo: já é a última hora, não será, já é. Nós já estamos em contagem regressiva. Filhinhos, ele fala para nós, seus filhos, é para a igreja. Não é para os filhos bastardos, para as criaturas. É para nós, a igreja, filhinhos, amados. Já é a última hora. Um recado de um pai amoroso para nós, sua igreja. Filhinhos, já é a última hora. E como já ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. O apóstolo João, o apóstolo do amor, o mais chegado de Jesus, dos 12 havia 3, Pedro, Tiago e João, e dos 3 aquele mais chegado ainda, aquele apóstolo amoroso e aquele que registra vendo Jesus chorar, porque ele estava muito próximo. Ele disse: e Jesus chorou, porque ele tinha muita intimidade, de perto, via as lutas daquele Deus homem, do homem Deus, Jesus Cristo. O apóstolo João escreve esta carta no primeiro século da era cristã, por volta de 90 anos depois da morte de Jesus. E quando ele traz esse recado de Jesus para a igreja, ele entendia que no meio da igreja cristã já havia muitas heresias, muitos falsos profetas, principalmente gente que vinha de uma linha filosófica chamada gnosticismo, que em linhas gerais não podemos resumir, ou seja, aqueles que entendiam que tinham um conhecimento superior. E aquilo vinha confrontar a João e todos os apóstolos e a igreja cristã que estava crescendo, porque uma das passagens os próprios discípulos perguntaram assim para Jesus: Jesus, tu és bom? E ele disse: não, bom é o meu Pai que está nos céus. Os discípulos chamavam Jesus de mestre, rabi, rabi. Isso confrontava os ensinos da igreja cristã primitiva, porque os gnósticos que vinham já infiltrando a doutrina cristã que estava sendo apregoada pelo colegiado dos 12 apóstolos e os seus discípulos, confrontando a palavra de Deus como se fosse a verdade, mostrando que eles sim tinham uma ideia, um conhecimento superior à palavra. E a palavra de Deus diz, e todos nós conhecemos: aquele que acrescentar ou tirar qualquer palavra desta profecia, que seja anátema, que significa condenado. E o fato é que esse gnosticismo, então, infiltrado na igreja primitiva, começou a ser visto pelos discípulos e os líderes da igreja como anticristos, aqueles que confrontavam a doutrina dos apóstolos, a palavra de Deus. Quantos estão comigo, digam amém.
E qualquer semelhança talvez não seja mera coincidência, porque há muitas questões que estão confrontando a nossa doutrina, que apregoa e crê que Jesus está voltando, porque os sinais estão aí para aqueles que querem ver e para aqueles que crer. Sim ou não, irmãos? Estes são os anticristos. Mas haverá um que será o líder, o cabeça, que vai confrontar tudo isso. Por que então podemos crer, pastor, que já estamos vivendo a última hora? Diga para o teu irmão, porque Jesus avisou. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 11 diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarde a sua salvação. Guarde e faça com que o Espírito Santo que habita em nós permaneça com esta chama acesa em nossas vidas. Porque certa feita Davi um dia, diante do pecado e tantas coisas, orou a Deus dizendo: Senhor, eu só peço uma coisa, que não me retires o Espírito Santo que habite em mim. Porque há dois pecados que são imperdoáveis, que a Bíblia diz: a blasfêmia contra o Espírito Santo e quando não perdoamos uma pessoa que nos ofendeu. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é negar os feitos de Deus através dos milagres de Jesus e atribuir isso a demônios e outros deuses e outros feitos. Quantos estão comigo, digam amém. Eis que venho sem demora. 20 séculos se passaram desta palavra profética que Jesus traz ao coração de João e nos escreve nesta noite. Nós estamos meditando. Através do livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. E muitos começam a questionar: bom, se essa palavra foi falada lá para João, 90 anos depois de Jesus ter morrido, e depois mais para frente, repetida a João também na ilha de Patmos. Nós estamos em 2023, ele não voltou. Eu quero dizer para você o seguinte: que o relógio de Deus é diferente do relógio do homem. O kairós de Deus é diferente do cronos do homem. Porque a palavra do Senhor, abram comigo lá, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, 9 e 10. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, 9 e 10. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. A forma como nós contamos o nosso tempo é totalmente diferente da matemática de Deus. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Para nós existe. Nós conseguimos demarcar o tempo pelos acontecimentos da nossa vida, sim ou não? Mas Deus é onipresente. Para Ele estava lá desde a fundação do mundo, está aqui entre nós e já está lá, porque a Bíblia diz que ao futuro Deus pertence. Ele já está lá. Nós não sabemos, não chegamos lá, mas Deus já está lá. Quantos creem, digam amém. Eu estou dizendo isso para os irmãos porque nós, mais do que nunca, precisamos ter esta palavra à luz da apologética. O que significa isso? Nós cristãos precisamos saber da palavra para nos levantarmos em defesa da fé. Isso é o que significa apologética. É uma matéria da teologia
baseado na própria palavra de Deus, obviamente, para sairmos em defesa da fé quando as pessoas nos questionam. Ué, mas se essa palavra foi falada 90 anos depois de Cristo, depois na ilha de Páscoa, como é que nós estamos na última hora? Aí você vai dizer o quê? Um dia para Deus é como 1000 anos. Quantos estão comigo? Digam amém. Eu tenho certeza que vocês vão sair daqui nesta noite equipados, com a espada afiada, glória a Deus, para na hora que formos confrontados pelos gnosticistas, como diz o Pedro, meu amigo Chimentão, e a gente conversa muito, para os professores de Deus, que eles sejam confrontados, que a verdade é a palavra de Deus, e ponto final. E aonde Deus põe ponto final, não queira o homem colocar uma interrogação ou reticências. Quantos estão comigo, digam amém. Porque então, pastor, nós precisamos acreditar e saber e reconhecer que estamos vivendo a última hora? Porque Jesus avisou. E se ele avisou, se ele falou, está falado. A palavra de Deus não volta atrás. Deus não muda. A palavra do Senhor vai dizendo que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras... Quantos estão entendendo nesta noite o recado do Senhor? Respondendo esta questão, por que, Stephanie, lá no teu trabalho, você pode dizer para mim que de fato nós estamos vivendo a última hora? Porque Jesus avisou. Eis que venho, sem demora. Mas está demorando muito, pastor. Falou lá 90 anos, depois, nos primeiros anos do primeiro século da era cristã, mas nós já estamos em 2023. Pois é, mas um dia para o Senhor, como 1000 anos. E ponto final. Eu sou da época que meu pai, quando eu questionava as coisas, irmão Serra, eu dizia, meu pai, na sua simplicidade, ele dizia o seguinte: porque não é para fazer. Mas pai, eu queria, o senhor pode me explicar? Ele, não, porque não é, e pronto. Meu pai talvez não sabia explicar, mas ele dizia, porque é isso e ponto final. Quantos são dessa época? Diga amém. Hoje eu estou compartilhando com vocês o fundamento da palavra de Deus, para que vocês saiam daqui habilitados, capacitados, não para responder para as pessoas como os nossos pais às vezes respondiam, porque é e pronto. Porque isso não vai convencer essa geração. Se você falar isso porque é e pronto, ele vai falar, foi feito lavagem cerebral mesmo, a igreja. Você não sabe nada, crente é tudo ignorante. Quantos já escutaram isso? Você vai sair daqui nesta noite falando. Por que a última hora? Porque a palavra de Deus é verdade, porque ele zela em cumprir a sua palavra, e porque Jesus avisou que vinha. Mas está demorando, porque ele falou sem demora. Pois é, para o seu relógio está demorando, para o relógio dele, um dia como milhares de outros. Quantos estão comigo, digo amém. Queridos irmãos, enquanto a humanidade caminha por um mundo que está num caos, a esperança para nós, porque nós estamos caminhando para o céu, aleluia! Não há o que temer, de aquela canção, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Temor não há, diga amém. Qual é o problema, irmãos? Está com medo da morte? Precisa fazer uma autoanálise aí. Porque a morte certamente virá, para o pobre, para o rico, para o negro, para o branco, para a criança, para o idoso, enfim. Mas a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, quando a morte chegar, aqueles que creem em mim, ainda que morra, viverá.
Então eu não tenho que temer. Para o mundo aí fora que está num caos, eles precisam temer, porque você pode viver uma vida sem Jesus. O duro vai ser você terminar a sua vida sem Jesus. Alguém perguntou, pastor, aonde fica o inferno? E o pastor respondeu, no final de uma vida sem Jesus. Quer experimentar? Você está colocando só o dedinho aí para fora, todos os dias, 40 graus. Quer experimentar ou não? Tem uma anedota gospel, que diz o seguinte, quantos gostam de anedota gospel? Levante a mão. Todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Diz que tinha um camarada que não acreditava no inferno e tal. Certamente um gnosticista também, não tenho dúvida. E ele confrontava a Bíblia, aquela coisa toda. O Hades é onde é o buraco, não é o inferno, enfim. E aí, diz que ele teve um sonho e acordou no inferno. E ele perguntou para o diabo, escuta, o senhor existe mesmo? Ele falou, olha, esse negócio de fé não é comigo, é com o outro que está lá em cima. Mas o senhor senta nessa cadeira pegando fogo, que daqui a pouco eu atendo o senhor. Então, de modo, irmãos, que nós precisamos ter anedota sem graça, mas aqui em cima eu não poderia apelar. Vocês querem que eu apele um pouquinho mais? Não, né? Diga, muita calma, pastor. Diga, menos, pastor. Aleluia. Até porque isso faz parte do perfil do pastor Nil Sérgio, não o meu, né? Ele está lá em Porecatu pregando hoje. Uma segunda razão que eu preciso destacar para os irmãos de uma forma muito simples, porque falar de escatologia, que é das coisas que hão de vir, é um tema que se estuda no mínimo 6 meses numa faculdade. Seria uma presunção de algum pastor falar aqui de forma bem simples e rasa e panorâmica para a igreja. Mas é por isso que a gente estuda a homilética, que é a forma da gente pregar para que os crentes possam aplicar isso na sua vida, em apenas alguns minutos de pregação. A segunda razão, porque eu preciso crer e Jesus confirma que é a última hora. Jesus advertiu que ninguém vos engane. Diga aleluia. O capítulo 24 de Mateus é um capítulo todo detalhado que Jesus fala dos sinais que aconteceriam nos céus, na terra, terremotos, maremotos, guerras, fome, pandemia, esfriamento de muitos irmãos, como eu já disse, decadência moral. Está aí para quem quer ver e para quem quer crer. E o capítulo 25, Jesus fala de uma forma muito mais fácil, através da parábola das 10 virgens. Todas eram virgens, todas tinham uma lâmpada na mão. E era comum no casamento judaico, com que a noiva que fosse para o encontro com o noivo, levasse as suas amigas, quantos sabiam disso? Que também deveriam ser virgens, com 10 lâmpadas. E o problema não está, ali naquela época, a amiga da noiva levar as amigas virgens com a lâmpada na mão. Mas Jesus fala dessa parábola que algumas não tinham o que dentro da lâmpada? O azeite. E o azeite, biblicamente falando, é a presença do Espírito Santo. Porque Jesus falou ali, vai chegar a hora do noivo vir buscar a noiva, e aquelas que não estiverem e forem prudentes, serão deixadas para trás, para bodas do Cordeiro. Quantos estão comigo, digo amém. E Jesus advertiu, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, dizendo, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. De novo, Jesus falando, tem um bando de gente aí, que são os gnósticos,
achando que são professores de Deus, que sabem tudo, infiltrado dentro das igrejas. Eu não sei se você sabe, mas nós já tivemos aqui nesta igreja, ainda no templo lá em cima, a visita de um satanista. Quantos sabiam disso? E ele foi me confrontar. E ele disse: eu vim aqui para ouvir a tua palavra. E disse para mim: eu que vim aqui para ouvir a palavra daquele pastorzinho. Aí eu fiquei bravo. Pastorzinho não. Se ele me chama de baixinho, gordinho, aí o bicho pega. Comigo não, maluco. Não entra numa não. E o fato então que nós conversamos e ele foi embora. E eu me lembro que eu estava pregando uma palavra em 1 aos Coríntios. Não me lembro do texto agora. Ele apertou a minha mão e disse: boa palavra. Apareceu uma filhote do diabo uma vez, tem umas filhotes também, porque quando o diabo não vai, manda a secretária. Quantos sabiam disso? E o secretário também. E veio uma moça na igreja uma vez, noiva de um rapaz, e sempre no final do culto, quando posso, por conta da liturgia, eu vou cumprimentar os irmãos sabem disso. E essa moça chegou para mim e falou assim: eu não gostei do senhor. Eu falei: eu também não gostei de você. E o noivo dela se assustou, porque o noivo é da igreja, a primeira vez que está trazendo. Você já pensou, Lucilei? E ela veio: eu não gostei do senhor, assim na minha cara. Eu falei: eu também não gostei de você. Até porque ela era feia, que doía, Deus o livre. Para ela ficar feia demorava, acho que tinha que nascer de novo. Passado um tempo, irmãos, esse irmão veio falar comigo. Ele disse: pastor, eu precisava te falar uma coisa. Essa moça apareceu na minha vida. Eu carente, ele era solteiro. Levei ela para minha casa, foi morar comigo. Eu sei que eu pequei. E quando eu percebi, ela era uma garota de programa. Quando eu saía, ela fazia programa a partir da minha casa. Fazia ponto a partir da minha casa. E quando eu fui conhecendo a vida dela, ela era filha de um pai de santo e era consagrada num terreiro. Pastor, que a mulher acabou com a minha vida em 6 meses. E eu disse quase para ele, bem feito, né? Eu pensei isso, mas não disse. Falei: irmão, pois é, graças a Deus, Deus deu escape. O que aconteceu? Ela falou: uma das pessoas que ela saiu levou ela embora. Diga: graças a Deus. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque muitas das vezes na igreja há muita gente assim, que nos confronta, que questiona, mas por isso que nós devemos estar alicerçados na palavra de Deus, que é a verdade. Para a hora que as pessoas se perguntarem: por que você pode dizer para mim que é a última hora? Você nesta noite esteja edificado pela palavra de Deus, para questionar e dizer em quem você tem crido. Amém? Queridos irmãos, e último recado que nós podemos entender, para nos certificarmos que é a última hora, porque Jesus confirma, nos avisando, nos advertindo, e por último, diga para o teu irmão, nos alertando. Há uma outra parábola da figueira que está em Lucas capítulo 21, que diz: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando a figueira brotar, verá que está próximo o final das coisas. Os grandes eruditos da Bíblia, estudiosos, demonstram que a figueira é Israel. Quantos sabiam disso? E eu não sei se você sabe, preste bem atenção. Quando Jesus foi levado para o julgamento da sua crucificação, quem é que liderou todo aquele movimento dizendo: crucifica-o, diante de Pilatos? Quem foi? Os sacerdotes judaicos, sim ou não? Preste bem atenção no que eu estou falando.
E Pilatos disse: eu não vejo nada que condene este homem. Quem vocês querem então? Barrabás ou Jesus? E eles disseram: soltem Barrabás. E a palavra do Senhor vai dizendo em Mateus, capítulo 27, do versículo 21 a 25. Quando Pilatos fala: estou inocente do sangue deste justo, considerai isto. E respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Olha só o que eles disseram. Isso significa que eles trouxeram uma maldição sobre a vida dele, sobre o povo de Israel. E a história vai mostrando novamente a partir de agora, com Jesus sendo o personagem principal neotestamentário, amém? Estão comigo? A maldição vem sobre Israel. E ali eles são perseguidos. Milhares são mortos no ano 70 depois de Cristo, capitaneado pelo general Tito, que cercou Jerusalém, incendiou o templo, destruiu toda a cidade. A nação de Israel ficou mais uma vez humilhada, envergonhada, sem nada, e perdeu a sua identidade como nação. Prestem bem atenção, irmãos. E a maldição continuou. Porque passado anos e anos, o povo de Israel ficou perdido como identidade. E veio a Segunda Guerra Mundial. E mais de 100 milhões de judeus foram massacrados. E se você ver um testemunho de um judeu, de um rabino, falando na sinagoga para o seu povo, o porquê que eles sofreram os reveses do Holocausto, você vai se certificar de tudo isso que a Bíblia está dizendo. Porque eles mesmos trouxeram a sua maldição sobre a sua vida. Caia sobre nós o sangue dele e dos nossos filhos. Pois é, caiu. Porque a Bíblia vai dizendo que ele veio para os seus e os seus não receberam. Nós somos o novo Israel. Israel como igreja a partir de Jesus, amém? Mas o povo escolhido é o povo judeu. Sim ou não? E Deus tratou com eles de uma forma, está tratando com eles de outra forma, e trata conosco, Israel, de outra forma. Quantos estão comigo? Isso é o que a Bíblia diz. E a palavra do Senhor vai dizendo que o povo de Israel, que não tinha mais terra, que estava disperso pelo mundo inteiro, a palavra do Senhor vai dizendo que numa profecia, a nação de Israel se tornaria e teria uma terra. Isso está num dos livretos que eu escrevi, eu preguei aqui esses dias. Quantos estavam aqui? Você pode ter à disposição, se você quiser um livreto sobre o conflito sobre Israel e Hamas, está à disposição, é gratuito. Pega comigo lá na secretaria, vai ser um presente para a sua vida. E a palavra de Deus se cumpre porque dia 16 de setembro de 1947, num decreto pela ONU, Oswaldo Aranha, um diplomata brasileiro, estava à frente do Conselho de Segurança da ONU e decretou o Estado de Israel. E mais uma profecia se cumpriu, que numa canetada, o Estado de Israel teve a sua região, seu espaço geográfico delimitado. E é por isso que eles brigam até hoje, porque os palestinos, que são os povos árabes, eles reivindicam aquilo, porque quando os israelitas chegaram lá atrás, há milhares de anos atrás, já havia cananeus, jebuseus, já estavam ali na terra prometida.
Porque depois que o povo de Israel atravessa o rio Jordão e enfrenta a muralha de Jericó, a Bíblia vai dizendo que eles tiveram que enfrentar os cananeus que estavam já na terra prometida. Tiveram que expulsar. E para terminar esse texto que fala, onde Jesus nos alerta que quando a figueira estivesse brotando, fiquem atentos, porque está próximo o final de todas as coisas. É que quando então Israel se apropria da sua terra como nação, Israel começa a florescer, diz a profecia. Começa a brotar. Hoje Israel é a maior potência bélica do mundo. Hoje Israel é a nação que mais tem premiações sobre inventos como o GPS. Quantos sabiam disso? Vacinas que nós tomamos e tantas outras coisas. E o quanto Israel abençoa o Oriente Médio, inclusive a faixa de Gaza, que é ele que liberava água, combustível, luz, alimentos. Quantos sabiam disso? Jesus alertou: quando a figueira começar a brotar de forma muito grande, abençoando o mundo, fiquem atentos, porque o final está próximo. Já é a última hora. Para terminarmos, irmãos, será que estamos na última hora ou nos últimos minutos? Eu já disse aqui e vou repetir. Há um relógio chamado relógio apocalíptico, criado por cientistas atômicos, que medem o grau e o nível de tensão de uma futura guerra atômica. E eles mediram isso, dizendo que o mundo está apenas a 2 minutos da meia-noite. Eu não estou dizendo isso para você ficar com medo, até porque nós estamos voltando para casa. Diga amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Por que, igreja? Vamos ficar em pé. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está onde, igreja? Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora, seguindo então, aleluia! Sem medo então, verei vitória. Cante com alegria, igreja. Verei a glória. O quê? O meu Jesus, que vivo está. Porque Ele porque Ele vive, temor
que vivo está. Aleluia. A Ele a honra, o louvor.